Olá pessoal, tudo bem? Sandro da Native. Vamos conversar aqui com os nossos especialistas em Wi-Fi Marketing, Vinícius e Junei da EasyAlpha. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu pediria para os nossos convidados, nossos especialistas, falassem um pouquinho da EasyAlpha, falar o que vocês resolvem, quanto tempo tem de mercado, qual o momento de vocês agora. Bacana. Prazer, Sandro. Bom estar aqui novamente, né? Falando contigo, um parceiro de longa data. Sem delongas, então, o que é a EasyAlpha? EasyAlpha Sistemas é uma empresa que está há 7 anos no mercado. Surgimos, então, lá no comecinho para ser uma solução de captura de dados através do Wi-Fi. E a partir disso a gente foi entendendo um pouco mais do que é o mercado, entendendo as necessidades dele, entendendo o momento atual da digitalização, né? A gente já teve até uma live que falou sobre isso. Então, estamos passando por uma reestruturação, e lançando agora uma nova solução dentro da EasyAlpha, onde a gente visa a experiência do usuário. Então, a gente deixa de ser somente uma solução que captura dados e passa a prover experiências personalizadas. E é isso que a gente gostaria de comentar um pouquinho com vocês aqui no dia de hoje. E tu vê que interessante, Sandro, de tu notar tudo isso, que é o impacto que o P3N causa na fidelização do cliente. Porque é um negócio legal que assim, ao tu entregar uma experiência personalizada e relevante para o cliente, tu consegue um negócio que é difícil, que é um vínculo emocional. E quando um cliente teu cria um vínculo emocional com a tua marca, aí tu pode fazer o que tu quiser, que ele sempre vai ser leal aquilo, ele sempre vai puxar tu primeiro. Porque ele teve uma experiência memorável, um negócio que nenhum outro fez com ele. Então tu imagina tu poder entregar isso para ele, entregar um negócio que ele nunca viu na vida, uma experiência que era aquilo que ele estava buscando. Esse cara sempre vai voltar, né? Seja numa hamburgueria, seja num supermercado, seja em qualquer lugar, né? E uma coisa interessante também, tu falou locais que podem ser utilizados isso, até áreas que não trabalhavam muito com isso estão começando a utilizar a personalização para melhorar seus atendimentos, como por exemplo a saúde. A saúde também está começando a buscar e entender melhor os seus clientes para poder melhorar o seu atendimento. E outros ramos que não eram tão utilizados isso, que era aquele negócio mais monótono, agora está tentando melhorar, né, a relação com o cliente em si. A gente sabe como é que por exemplo, aqui no Brasil, tu ir num posto de saúde, ou tu ir em algum outro lugar, como é que é o atendimento e tudo mais. Todo mundo tenta melhorar isso, claro, não é fácil, mas tu, baseado em dados dos teus clientes, tu consegue melhorar muito isso. Sabe que teve um dos primeiros pods que a gente fez de marketing, a gente falou sobre Customer Centric, né? E aí até o PS que estava com a gente, ele falou que é bonito, mas ninguém faz, né? Então, tipo, eu lembro que uma fala dele, ele perguntou, tá, mas então teu cliente está no centro, então me fala quem são teus clientes. Me fala algo dos teus clientes. E aí tu não sabe o nome, tu não sabe o endereço, tu não sabe o que ele gosta, tu não sabe nada. Então, eu linko esse Customer Centric, se fala muito, porque é uma bandeira bonita de levantar na empresa, mas a aplicação já não é todo mundo que faz, e talvez a fala vem na frente. E aqui o conceito eu vou usar o português que nem tu, né? O P3N, a personalização, né? Tu pode aí sim começar a ter teu cliente no centro. E que é mais legal, né? Usar a tecnologia para isso. Só queria também falar o Junei falou do SVA, né? Para o pessoal que de repente não sabe muito bem esse conceito. SVA são serviços, pacotes de serviços que os provedores entregam junto com uma assinatura, né? Então pode entregar uma série de serviços ali agregando. Então o cliente não paga por uma internet apenas, ele está contratando um streaming ou então uma play de music, enfim, e outros serviços que fazem sentido na personalização dele. E ouvindo vocês falar, eu fiquei lembrando também aplicativos de desconto, né, cara? Eu tenho no meu celular pelo menos 2, e aí eu acho legal, quer dizer, comecei a deixar legal agora. Tu vai lá, tem uma série de coisas que eles te oferecem. Desconto em farmácia, em posto de gasolina, em padaria, não sei o quê, mas nunca ele me traz aquilo que é do meu perfil. Então, cara, eu tenho aquele aplicativo, entrei na farmácia, aí eu vou catar a farmácia lá. Aí já não acho, é difícil de achar, tem que lembrar do aplicativo. Por que ele não vem e já me traz o que eu posso consumir, ou quais farmácias
sei lá, trazer algo mais personalizado, né? Por exemplo, tem uma loja de pet que eu passo na frente, cara, não sei se tem aquele aplicativo deles, mas eu passei na frente, abre um pop-up no meu celular. Então, cara, se eu tava passando ali e eu tinha na cabeça que eu tinha que comprar ração, alguma coisa, aquilo me chama a atenção. Aí eu já paro ali para comprar. Não tem ainda esse nível de personalização, me dizer qual foi a última ração que eu comprei, me dizer eu tenho que ir lá buscar isso no histórico. Mas ele poderia daqui a pouco me dizer se tem aquela ração que eu compro, aquele pacote do tapetinho higiênico lá, que está em promoção, está mais próximo do que eu compro. Eu digo que existem maneiras de personalizar isso, ainda não aplicadas, né? A gente poderia imaginar já um mundo ideal já com tudo isso à disposição, né? A pessoa todo mundo já mais ou menos conhecendo o meu perfil e me oferecendo as coisas. Exato. Essa é a ideia. Exato. A tecnologia ela vem para facilitar muito isso, né? Porque seria humanamente impossível a gente saber a preferência de cada pessoa, muito mais que existem turnos, existem rotação de pessoas e assim por diante. Então a tecnologia vem muito para ajudar nisso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, como ela aplica. Mas tendo informação das pessoas e sendo tratadas e aplicada mesmo no dia a dia como uma cultura, a gente começa a trazer Peter TN para a nossa empresa como uma cultura mesmo de personalização. E quando a gente fala de personalização, não fala somente de interface do usuário. Muitas vezes ela é confundida. Bom, como que a Easy Alpha aplicou a personalização? Porque é fácil de personalizar o layout, a identidade visual, etc. Não, ela vai além disso, a personalização da experiência do usuário, possibilitar que cada pessoa que ali utiliza o serviço tenha uma experiência baseada no seu perfil. Um caso que você comentou do pet shop. O pet shop talvez ainda não tenha tantas informações no seu dia a dia, ele faz a venda, né? Assim como muitos locais, a pessoa compra, vai embora e você só tem uma venda, não tem nem o nome da pessoa que comprou. Então, ela começar a informatizar isso já é um primeiro passo. Mas a gente conhece outros ramos que já estariam prontos para aplicar Peter, como por exemplo hotelaria. Hotelaria, você chega lá, você faz uma reserva, tem o seu nome, tem da cidade que você vem, quantos dias você vai ficar, se você veio a negócios, a férias, se você pediu com ar-condicionado ou não, né? Se você tem carro ou não, isso tudo numa primeira visita. Quando você volta nesse hotel, eles fazem exatamente as mesmas perguntas. Eles poderiam muito bem utilizar qualquer software ou qualquer metodologia de trabalho, classificar essas informações e criar a experiência para aquele hóspede. Se um hóspede chega e ele já é identificado pelo nome, você falou, ele já tem uma reserva, chegou mais ou menos no mesmo horário, passou uma informação, alcançou um documento, não precisa mais fazer nenhuma pergunta, já começa a tratar como se você fosse amigo daquele hóspede. Bem-vindo novamente aqui, Sandro, que bom que você nos procurou pela segunda vez, a sua vaga de garagem fica no segundo piso, o ar-condicionado já está ligado, como você gosta, temos novos canais na TV, não sei se é de teu interesse, se sim ou não já deixa anotado. Então começa a criar uma intimidade com aquele hóspede. Como o Vinícius falou, esse hóspede fideliza, né? Ele cria uma empatia com aquele hotel, com aquela marca, e não precisa mais buscar outra rede, mesmo que o valor seja diferente, ele nem busca mais preço, ele busca valor no atendimento. Exatamente, tu pode trabalhar com coisas também, por exemplo, o Sandro vai a cada 2 meses no hotel, ou todo mês ele está lá, né, sempre naquele mesmo hotel. Então pensa que daqui a pouco o Sandro demorou um pouco para voltar. Então, como a gente já sabe que o Sandro vai com uma frequência lá, poder dizer, Sandro, tudo bem? Estamos sentindo a sua falta. Quando você voltar para cá, a gente vai te dar um presente, vai te dar um upgrade de quarto. Então, olha só, aí tu pensa, cara, vou voltar lá agora, vou pegar um quarto melhor, né? Sei lá, uma suíte, alguma coisa. Então, isso tudo vai fidelizando o teu cliente, como a gente falou. Um ponto muito importante que a gente falou é a questão da IA. Hoje está sendo muito falado, né, sobre inteligência artificial. Eu acho que é um novo momento, né, uma nova revolução, podemos dizer assim, que está acontecendo no mundo em relação à inteligência artificial. E para o Peter Guignan é uma coisa que ela vem muito agregar, porque utilizando inteligência artificial, redes neurais, a gente consegue cruzar os dados de uma maneira um pouco melhor e entender melhor o que pode acontecer pela frente, entender melhor o perfil daquele cliente e entender, prever, no caso, a gente consegue prever comportamentos futuros. Então isso nos ajuda muito, né? Temos que tomar cuidado também, porque
nessa era de privacidade, existe uma linha bem tênue de que dados a gente pode coletar do usuário e que dados a gente não pode coletar. Então está sendo muito discutido isso hoje aqui no Brasil, por exemplo, com a LGPD, né? E a gente tem que cuidar então o que pegar e o que não pegar. Né? Claro, sempre com o consentimento dele, mas é uma coisa que está aí, veio para ficar o Peter 500, veio de muito tempo e só tende a melhorar com o aumento da tecnologia. Então cada vez que a tecnologia crescer, que a inteligência artificial se desenvolver também, né, a gente vai conseguir trabalhar de maneiras melhores, né, de tratar melhor os dados que a gente tem. Pois é, eu ia falar antes, né, naquela hora que tu falou do hotel, né, falou uma série de personalizações. Metade delas já ia me interessar. Eu cheguei no hotel quando a gente foi para a Pronet lá, o Wi-Fi já me disse: olá, Sandro, seja bem-vindo novamente. Eu já gostei. Mas parou nisso, né? O resto não tinha nada. Eu já gostei do Wi-Fi me dizer parabéns por ter vontade de novo. Eu disse: pô, que legal, já sabem que eu estive aqui, né? Já não é o cara que vem pela primeira vez. Então, quanto melhor pode ser a minha experiência se fizesse, sei lá, 50% do que o Juninho estava falando. Isso puxou, era uma das dúvidas que eu tinha, tá? Nesse momento onde a gente está preciso personalizar, preciso conhecer meu cliente, mas eu tenho uma LGPD que monitora os meus dados. Isso casa? Porque até onde a gente comenta, tu tem que ter os dados autorizados e tu não pode ficar distribuindo eles. Ponto. Tu ter o Peter TM para ter o uso e melhorar a experiência do teu cliente, na minha opinião, não conflito. Como é que a gente, hoje, é tranquilo se eu chegar hoje para o cliente, vou coletar todas as informações do teu cliente e vou te entregar uma experiência memorável para que esse teu cliente volte muitas vezes? Com certeza, isso é muito interessante, sabe? E eu escutei de um grande escritor uma vez que ele disse assim, em tempo de inteligência artificial, tu tem que saber fazer a pergunta, né? Ou seja, em tempo que a inteligência artificial sabe tudo, todas as respostas, tu tem que saber o que perguntar. E eu acho que isso se aplica também nesse sentido, tu saber o que perguntar para o teu cliente. O que tu vai perguntar que vai te retornar num dado positivo. Vamos pensar, por exemplo, pegar como caso, tá? Uma hamburgueria. Eu vou na hamburgueria. Será que é interessante para o dono da hamburgueria perguntar o meu CPF? É um dado válido? Acho que não. Não faz sentido. Mas se talvez se ele fizesse uma pergunta, por exemplo, qual é o teu tipo, o que não pode faltar no seu hambúrguer? Bacon, tem que ter duplo carne, tem que ter salada. Por exemplo, a minha esposa não come hambúrguer sem ter salada. Eu prefiro já queijo, não pode faltar queijo e bacon. Então, talvez é muito mais interessante isso, né? Bem mais. Então, tu juntando com dados que tu vai ter, né? Por exemplo, esse cara ele vem aqui a cada quanto tempo? Qual que é o horário que ele costuma vir aqui? Uma coisa que a gente já tinha na EasyAlpha, por exemplo, era tu conseguir criar a persona do usuário. Então, por exemplo, eu sei que mulheres entre 20 e 30 anos vêm mais no meu estabelecimento quarta-feira, das 7 às 10 horas. Então eu posso pegar esse público, pegar o que o público consome mais e fazer uma promoção. Homens, eu sei que homens vêm aqui na quinta-feira de noite. Por que ele vem aqui? Porque está passando um jogo. Então eu vou dar aqui, tu toma um chopp e ganha outro. Entendeu? Então o negócio é tu saber o que perguntar para tu poder coletar os dados de uma maneira... Dá para melhorar isso e o shop saber que eu gosto de IPA, APA... Com certeza, com certeza. Tá aí uma boa pergunta. Na quinta-feira, o que tu preferia tomar? Uma Pilsen ou uma IPA? Cara, tu vê como a gente se contenta com pouco e acha que tá feliz, né? Tem um app que eu uso para pedir lanche, que chama... Tem o iFood, que é mais conhecido, mas tem um app local que ele tem algumas melhorias. E eu consigo, na hora de selecionar meu lanche, dizer que eu não quero, por exemplo, ervilha e alface. Eu fiquei feliz, porque eu já posso dizer no aplicativo sem precisar ligar e falar com alguém. Mas toda vez eu tenho que responder a mesma coisa. Já poderia. Não vai mudar o lanche eu vou começar a comer ervilha e alface, mas não vem já essa pegada essa sugestão, pelo menos. É uma menos. coisa que, assim, o cara já tem o app, o cara já tem minhas informações, inclusive acredito que tenha se bobear até meu cartão de crédito, quer dizer, mais do que eu precisaria, mas não consegue me personalizar o lanche sem ervilha e sem alface, sem dizer toda vez que eu não quero. Só complementando a pergunta do Sandro sobre LGPD, existe a questão do consentimento sempre, né? Com certeza, sim. Existem informações que sim são necessárias coletar, inclusive porque a EasyAlpha atende um marco civil da internet, então todo estabelecimento que fornece internet ele precisa registrar quem são as pessoas
Então não é necessário o CPF, mas pode ser o telefone, pode ser o e-mail, que é até interessante conhecer, né, o Sandro, saber para onde enviar uma promoção que seja relevante para o Sandro. Então pode ser através de WhatsApp, pode ser através de SMS, pode ser através do e-mail marketing, algo bem criativo, né, vai ser relevante para aquele cliente, mas sempre com consentimento e dando opção também do cliente, caso ele não queira mais receber nenhuma promoção, ele tem como fazer o descadastro, né, de acordo com a LGPD solicita. Né? Exatamente. Isso é muito importante, né? E vamos pegando o gancho da EasyAlpha, toda vez que o usuário vai logar na rede, né, ele obrigatoriamente tem que aceitar os termos. Então está lá disponível para ele ler, e se ele não clicar no botão eu aceitei os termos, ele não prossegue com o login. Então isso de uma maneira, lá está tudo dito, quais os dados vão ser coletados e para que vão ser utilizados. Eu posso descadastrar depois. Pode ser. É fácil também, não tem que entrar em 12 menus, na última opção, entre outros, aí tá lá descadastrar. Pirueta para trás, né? Preço. Sabe, Gui, agora até puxando do produto de vocês, tá? O que eu acho legal é a gente tem que falar, porque eu vi o produto, eu estava lá no evento, via quando brilhava o olho do pessoal que vocês apresentavam, e eu acho que a gente até podia falar um pouquinho aqui também, porque uma coisa que a gente está falando muito em coleta de dados, tá? E aí, para eu conhecer meu cliente, eu preciso coletar muitos dados, não adianta eu coletar toda vez que ele vier eu perguntar o nome, o telefone, o endereço, ou o nome, o telefone, se ele quer o lanche com alguma coisa, eu vou estar sendo repetitivo e já vim aqui 10 vezes, o cara pergunta a mesma coisa assim. Então eu vi isso no produto de vocês. O cliente mesmo seleciona as perguntas. Então eu não preciso ficar repetindo as mesmas perguntas e sim, perguntas legais, né? Que eu vou criando o conceito vou criando esse bonequinho, que é o meu cliente. Então ele vai ter a cabeça, daqui a pouco a orelha, depois o nariz, a boca, pedindo cada vez que ele vai poucas perguntas e vou criando esse meu cliente. Bacana. E também, cara, achei muito legal a interface que ela me remete ao Instagram. Não sei se eu podia falar isso, mas enfim, se não é só parecido. Mas remete, e é algo que está no nosso dia a dia. Então, cara, é aquele negócio, tá fácil de usar, porque eu sei que é um dos conceitos do... É easy, né? É easy também. É easy. Então ele é easy e tá no meu dia a dia. Cara, gostei. Tu juntou perguntas legais, o cliente altera essas perguntas, e tem a interface muito similar. Sai daqueles formulários chatos. Né? Então, esse conceito que você trouxe é o aprendizado nosso aqui dos mais de 7 anos, né, no mercado, entendendo o que existia e sempre tentando inovar. Quando a gente trouxe aquela linha, né, de autenticação que traz um pouquinho sentido de stories, aquela navegabilidade, é pensando na experiência do usuário. Ele já está habituado a isso em outras redes. Ele vê isso no Facebook, ele vê no Instagram, ele vê lá no TikTok, tem a questão do slide, voltar, 2 cliques avança, 1 clique volta e assim por diante. Então a gente pensou nisso, já está na palma da mão dele, trazer para a nossa interface. Tanto que foi muito intuitivo, as pessoas enxergavam um anúncio, já entendia que segurando ele ia pausar. Opa, então aqui eu sei, esse anúncio foi relevante para a pessoa, porque ela pausou para ler, para olhar. Eu consigo saber até que o cara parou naquele anúncio. Eles colocam ali o lanche e tal, com promoção, e me chama a atenção, ou shopping e tal, com promoção, eu seguro o dedo ali e eu consigo ver. E aí tu vai ter esse monitoramento. A gente tem esse monitoramento, quanto por cento do anúncio ele visualizou até passar para o próximo. Se ele visualizou 25%, 50%, 75% ou 100%. Avancei para o próximo, opa, esse aqui não foi relevante. Pulei, fui para a parte da autenticação. Voltou, né? Você voltou. Voltei, exato. E aí, aqui a gente trouxe uma grande inovação na EasyAlpha. Antigamente, lá, quando a gente começou, nós olhávamos muito para o dispositivo. Nós sabíamos, por exemplo, que conectou um iPhone e esse iPhone era do Sandro. Agora a gente mudou o conceito. Agora a gente sabe que conectou o Sandro e utilizou o iPhone. Conectou o Sandro e usou o notebook dele. Então a gente trouxe o conceito pessoa. A gente saiu daquele viés que era totalmente técnico, onde a gente considerava dispositivos na rede. Tantos dispositivos autenticaram, quantos cadastros únicos, quantos não únicos, né, quantos já repetidos. E agora a gente trouxe o conceito de lead. Né? Então a EasyAlpha toda é focada em leads. O Sandro é um lead, por mais que ele se torne cliente ou ele seja cliente, dentro da nossa plataforma, no primeiro momento a gente trata como lead. E esse lead tem preferências, tem uma timeline desse lead, quantas vezes ele chegou no estabelecimento, quantos anúncios ele visualizou, quais foram relevantes, quais não foram, né? Tudo isso está guiado.
quais perguntas ele respondeu, e a gente consegue, como você falou, transformar esse perfil do Sandro num perfil incremental. Não preciso mais solicitar todas as informações que eu quero do Sandro na primeira visita. Cada vez que ele volta, a gente pode adicionar 1 ou 2 perguntas a mais, que é aceitável. Até 3 perguntas é muito tranquilo para a pessoa responder. Né? Sempre uma validação dos dados, também é uma implementação que a gente trouxe, trazendo uma melhor experiência, checando as informações, porque a LGPD também pede que as informações sejam mais verídicas, mais formatadas possíveis, né? Então a gente trouxe também esse conceito, dando mais autonomia para o usuário também depois para fazer esse cadastramento, assim por diante. Né? Não sei se você queria complementar alguma coisa. Exatamente. Bom, tu já deu no geral, né? Interessante, a gente mudou todo o conceito que era buscado esses dados, o conceito que a gente mostra para o usuário, a experiência dele. Então não é mais aquele negócio que tu preenche um bit formulário para poder conectar. Não, tu pergunta uma coisa de cada vez. Tá? Para a primeira visita vai ser o nome e o e-mail. Na segunda visita eu quero saber se ele já tomou vinho, se ele gosta de vinho. A terceira eu quero saber se ele compraria numa dessas 3 vinícolas aqui, pelo exemplo. Tá? Então hoje é possível. E uma coisa interessante também que a gente está fazendo agora é a aplicação do Peter Quiniano em tempo real. Então, conforme o usuário for navegando, a gente vai mostrando conteúdo para ele. Pensa assim, vai ter um anúncio de vinho lá de uma vinícola. Eu fui lá e segurei meu dedão lá naquele anúncio. Olhei 100%, passei, voltei lá para olhar mais um pouco. Tá vindo suco de uva. Exato. Respondi meus dados. Assim que eu respondi meus dados, né, eu já sei que esse usuário foi lá e olhou aquele vinho, gostou, eu posso dar um cupom para ele dizendo: ó, Sandro, tá aqui 20% de desconto para ti, e hoje lá comprou um vinho para mim. Tá local, clica aqui que já vai lá pro teu Maps, lá tu vai poder abrir e ver a localização. Já pensou? Ou mesmo se tiver um e-commerce, eu já posso abrir lá, dar meu usuário, minha senha, ou nem sei se tem usuário e senha, mas enfim, já consigo entrar na área lá e falar com o atendente. Que aí vem a outra questão que eu ia perguntar para vocês, envolvendo inteligência artificial e chatbot. Consigo também fazer essa inteligência aplicada no chatbot, porque tu trouxe aqui uma experiência em tempo real, onde daqui a pouco eu estou fazendo isso num domingo à noite que não tem um atendente para me atender, mas eu consigo daí remeter esse cara com cupom de desconto para uma aplicação de e-commerce, com chatbot, onde ali eu posso aplicar meu cupom e já está tudo preparado lá, alguma coisa assim. Com certeza, tu pode criar um fluxo dinâmico, né? Cria um fluxo dinâmico, dependendo para onde esse usuário está pendendo, tu vai indo para aquele lado. Né? Então, por exemplo, o atendimento suporte, né, Juninho? Depois eu vou falar um pouco dessa questão do provedor da internet, você entende um pouco mais. Mas, enfim, pensa que ele vai ter suporte para ti. Então, dependendo para onde ele vai respondendo ali, tu consegue largar um negócio muito mais preciso do cara. Não, ele precisa disso. E daí já vai lá e resolve o problema dele. Ou o cara está descontente, já entender que aquele cara está descontente e automaticamente dá uma mensalidade grátis para ele. Então, é a possibilidade. Né? Hoje os chatbots também utilizam bastante inteligência artificial. Então, quanto mais informação é entregue para o robô de atendimento, maior vai ser o direcionamento dele. Inclusive, a pessoa hoje, no chatbot, ela pode digitar algumas palavras-chave, ele vai entender aquilo e vai direcionar. Para você que dizer isso, né, dar uma lista de opções para a pessoa. Então, a gente consegue sim entregar essas informações, entender o nível dele de interação, de satisfação, e dentro do chatbot ser construído uma árvore para que ele possa navegar a partir desse primeiro input, né? Ou pode enviar toda a experiência que ele teve até o momento e seguir para frente. A EasyOffice sempre foi muito aberta a integrações, né? Então a gente, tanto para consultar quanto para enviar dados, e nesse novo momento da Easy está muito mais legal, né? Pensando na experiência do usuário, na personalização, faz mais sentido ainda. A EasyOffice não entrega um bot nativo, né? Então a gente precisa ser integrado. A gente precisa ter sempre um parceiro que faça essa entrega. É interessante também, Sandro, essa questão da personalização para as empresas terem cuidado, porque muitas vezes tu montar um fluxo desse é um pouco complexo. Né? Até tu entender o que tu vai perguntar, o que tu vai coletar, o que tu vai fazer com esses dados coletados é um pouco complexo. E se isso for estruturado de uma maneira errada, a experiência vai ser pior do que já está. Com certeza.
Né? Então, é uma linha bem tênue que tem que cuidar muito do que vai fazer, pensar muito o que vai fazer, porque o tiro pode ser pela culatra, vamos dizer assim. Lembrando, né, quem pensa, quem organiza, quem define é o cliente que contrata o serviço, né, para aplicar ao seu cliente, né, o dono do restaurante aos clientes do restaurante. A gente gosta muito, esse bot é ruim. Eu sempre digo, o bot não é ruim, mas quem configurou ele que pode ser, né? E sabe essa ideia que vocês trazem aqui de ficar fazendo perguntas mais amigáveis, como eu vi lá no Novo Easy, como perguntas mais descontraídas, um negócio é até bom de preencher aquilo. A coisa que eu mais gostei no Chrome lá foi quando ele veio o auto-preenchimento, né? Porque quando vinha aquelas listas cheias de coisa para preencher, eu apertava ali, já vi meu nome, meu telefone, meu e-mail. Não preciso preencher esse monte de coisa, né? Mas isso não traz a personalização, traz o degrau a mais para a gente ter um acesso a um Wi-Fi, alguma coisa assim. Eu vi também, eu vejo também quando vocês falam de personalização, né? Tem um monte de lugar que dá para aplicar, né? Por exemplo, concessionária de veículos, né? Que a gente sabe que tu vai numa concessionária e tem sempre um cara já estou só dando uma olhadinha. Tá, mas se desse para personalizar o que olhadinha o cara tá dando, daqui a pouco depois eu poderia mandar um informe de, sei lá, desconto de comprando um carro com a gente, desconto de PVA, ganha, sei lá, revisão, uma série de coisas. Só que tu não sabe se às vezes é apenas um detalhe que o cara está comprando. Ele viu o carro dos sonhos, mas um detalhezinho ali que ele não curtiu, que talvez ele vai fazer ele pensar de novo. E dessa forma tu consegue. Então é um negócio e falou das concessionárias, mas no geral, o comércio em geral, concessionárias que têm um ticket muito alto, mas até mesmo de estabelecimentos menores, eles não sabem um contato da pessoa. No momento que tem uma promoção, uma oferta, pensando no marketing agora, a concessionária resolveu que todo mundo que comprar o carro em abril vai ganhar o IPVA 2023 grátis, né? Já passou o licenciamento, conseguiu ali colocar no bolo, né? Então, beleza, como é que eu faço agora para comunicar todo mundo que tinha interesse em comprar um carro que tem esse benefício? Aí gasta muito em mídias tradicionais, vai colocar anúncio patrocinado nas redes sociais, vai colocar anúncio no rádio, vai colocar outdoor, vai colocar panfletagem e assim por diante. Mas pensa que o potencial comprador dele muitas vezes foi da concessionária já, ainda não decidiu, ou quem já comprou dele tem amigos que gostariam talvez de trocar de carro. Então, se eu puder ser um pouco ativo e fazer uma comunicação direta, pessoas dizem, e-mail marketing não funciona. A gente está aqui para provar para vocês que não. E-mail marketing não funciona quando o conteúdo que você é igual para todos. É igual para todos ou pouquíssimo relevante. A concessionária ainda falou do IPVA, né? As pessoas que buscam o benefício do desconto do IPVA. Eu já iria um pouquinho além, tá? Tem pessoas que em momentos, tá? O meu momento é comprar carro popular. Não sei se ainda existe, mas enfim, carro popular. Não, carro de mulher, não tem nada popular. Mas o meu momento é um SUV, o meu momento é uma caminhonete. Adianta tu ficar me mandando promoção ou, sei lá, eu e PVA grátis para comprar o carro que está fora da linha? Então, eu imagino que a personalização deveria chegar nesse nível, já saber o que eu estou buscando e me comunicar direto. Exatamente. Tem estudos, tá, que comprovam que a maioria das pessoas, quando elas vão fazer uma compra, tomar uma decisão, elas agem de forma um pouco irracional, no impulso. Então, tu entregando essa personalização para ela, tu ajuda ela a escolher aquele negócio. O que for melhor para ela, o que for para ti. Então, tu ajuda nesse sentido. O que as empresas teriam que fazer? Eu sei que hoje a gente está falando aqui de um assunto que ele parece às vezes até distante. Aí a gente fala em tecnologia, porque eu digo distante porque a gente viu agora, recentemente na pandemia, um monte de restaurante fechando porque os caras não sabiam nem que era o nome, não sabiam o nome dos clientes que iam com frequência lá. O engraçado é que a gente quando vai é sempre as mesmas pessoas, mas o restaurante não sabe quem está indo lá. E aí eu digo, o que essas empresas têm que fazer para se preparar para o futuro e ter isso? Querer é o primeiro passo. Exatamente. Estávamos conversando antes um pouco aqui e tu comentou da vez que tu foi na praia. Esse exemplo eu gosto de fazer. Então, a empresa não precisa usar outra tecnologia para poder, né, por exemplo, uma inteligência artificial para começar a estudar dados, fazer tudo isso. Não, ele pode fazer como o teu caso da praia, né? Botar a mesinha para te sentar lá na areia, levar as coisas para ti, escolher lá.
Então, entregando essa personalização, conversando contigo, te dando uma liberdade maior, já é uma coisa, já é um começo, né? Esse exemplo da praia que eu estava falando para vocês é legal, porque tá, tu sai de férias, sim, tu escolhe a praia pelo lugar que tu quer, ele é bonito, ele é não sei o quê, mas hoje os principais locais, eles já têm uma diversidade de praias, né? Então, o que eu quero naquela praia? Eu quero me levantar da minha cadeira toda hora para buscar uma cerveja, buscar uma caipira, buscar uma batata frita, alguma coisa assim? Não. Eu acho que a experiência que tu tem de estar na areia, quer dizer, a gente tem muito aquela ideia do brasileiro, né, que gosta de, vamos lá, sair sem pagar, ou tirar uma vantagem, e tu vai para um lugar onde ele te vê diferente. Ele entende que se ele te largar tudo na mão, tu consome, depois tu procura eles para pagar, para mim é uma experiência que me faz repetir. Eu quero ir naquela praia que tem isso. Se eu vou numa praia que não me oferece isso, eu digo, pô, eu não confio em mim, não vou comprar. E não quero me levantar para ir buscar alguma coisa. Então não tem tecnologia nenhuma, mas tem um olhar para o cliente. Ele não está personalizado, porque eles ainda não estão trazendo o meu lanche sem ervilha e sem alface, mas já estão sabendo que eu gosto de ser atendido ali, né? Então, esse é um passo. E tem mais coisa aí que as empresas têm que... É como tu mesmo comentou, começa pelo básico, né? Primeiro, é querer. O custo do customer centric é algo que a gente fala muito, a gente ouve, mas na prática não é aplicado porque as empresas não... Tipo caviar, nunca vi. Exato, as empresas não sentam para olhar para a sua base, para quem está dentro de casa, né? Entender o perfil dessas pessoas e começar a tratar elas. Pode ser muito com testes, muitas vezes, vou fazer um teste aqui, vou separar as pessoas de certo perfil, vou ligar para elas e perguntar o que elas gostariam, né, que eu entregasse, ou elas estão satisfeitas com o meu serviço, como é que você avalia, você indicaria para um amigo, ok, entendi esse grupo de pessoas. E agora em diante eu sei que pessoas que têm esse perfil aqui que eu liguei, elas gostam de ser tratadas dessa forma. Um caso muito prático, para qualquer empresa que presta suporte, tá? Qual canal de atendimento você prefere? Isso eu pergunto, eu vejo muito. WhatsApp, Telegram, telefone, né, etc. Beleza, a pessoa responde. Mas quantas vezes as pessoas usaram o canal que você preferiu para falar contigo? Muitas vezes eu lembro de ter marcado telefone, mas sempre em cima do WhatsApp. Então, assim, vai muito da gente mudar, sair de trás do balcão e sentar no lugar do cliente. Como você mesmo falou, quem decide se aquilo faz sentido ou não, né, é o teu cliente, é o nosso cliente. Não adianta eu dizer para ele que o WhatsApp é mais prático se para ele o telefone resolve mais rápido. Então tem opções e a partir disso o entendimento começar a utilizar. Bom, dei o primeiro passo, estou aberto a entender o que o cliente prefere. Agora eu preciso escalar isso, então vou utilizar as N formas que eu tenho nas minhas mãos. Falando do provedor, a gente sai muito na frente, o provedor sai muito na frente porque ele já costuma ter uma base centralizada, todos os cadastros ali, já conta com uma hora de atendimento, que pode fazer uma pesquisa, já tem chatbot, que avalia o atendimento no final. Então, assim, são N fatores. A pessoa solicita a segunda via do boleto lá por telefone, ou por WhatsApp, ou prefere ser atendido presencialmente. Então, o provedor já tem essas informações e ele precisa aplicar uma análise em cima e começar a entregar a experiência. Agora, puxando um pouquinho para o lado da EasyAlpha, Wi-Fi dentro do provedor, ou nas praças, ou locais públicos, a gente consegue identificar se aquele usuário é cliente dele ou não. Então, integrado isso ao sistema de gestão que ele utiliza, o ERP. Bom, o cliente dele costuma sim utilizar serviço quando ele não está em casa, costuma utilizar na rua. Ele utiliza no ponto A, ponto B, ponto C. O que tem aqui? Tem parceria com esse restaurante, com essa churrascaria, com esse posto de combustível. Opa, esse cliente, os meus clientes que se olham como clientes, costumam ir muito nessa churrascaria. Por que eu não posso fazer uma parceria com essa churrascaria? Que clientes, né, do provedor ABC têm desconto na churrascaria na sexta? Ou qual dia da semana vocês preferem o desconto? Lança uma pergunta ou qualquer dia. Então dá para a gente criar uma rede de contato sim. É muito legal que a gente tenha essa cultura entre provedores que são, eles mesmos trazem isso, e eu atuo nessa direção para provedores locais que entendem as necessidades locais. Então, por que não fazer parcerias com estabelecimentos que também são aí da cidade?
Eu entrego um benefício, como você falou, os pontos de descontos, baseado naquilo que o cliente costuma consumir, baseado naquilo que já está no dia a dia dele e enxerga como benefício. Agora, eu vou fazer parceria com uma rede de farmácias que muitas vezes elas só tem em uma das cidades que o provedor atende, não tem nas demais, e acaba não valorizando a rede local. Então, acontece muito isso. Né? Então, é importante sim, sentar, olhar para o cliente, se colocar no outro lado, e aí sim utilizar as ferramentas que tem nas mãos para aplicar esse conceito. Né? Exatamente. E a EasyOff vem para ajudar nisso, né? A EasyOff é uma forma de tu estar coletando dados para trabalhar a personalização do indivíduo da empresa. Então, através dos dados coletados no Wi-Fi, o provedor pode ir lá e personalizar a experiência, a hamburgueria pode ir lá personalizar a experiência, a farmácia, no momento da programação, pode ir lá personalizar também. Então, a EasyOff, né, com o Wi-Fi Marketing de uma forma easy, consegue buscar, coletar esses dados e entregar lá para o dono do estabelecimento um relatório completo. Bom, primeiro a gente falou sobre como começar, né? Então, conhecer o cliente, que seja ligando para ele, perguntando, tá, agora linkando isso com a Easy, eu consigo essas informações através do sistema de Wi-Fi Marketing, que é o viés de vocês. Então, e isso a gente linkou aqui com o ISP, o provedor de internet, porque ele pode estar oferecendo isso nos estabelecimentos que são clientes dele como um produto valor agregado. Tá, mas se ele não quiser, o próprio restaurante pode entrar em contato com a Easy, contratar o serviço e ele fazer o uso desses dados. Porque se um terceiro coloca, ele também vai ter que, vamos lá, entre aspas, né, pode estar compartilhando os dados com esse terceiro. Tá? Mas eu sou dono do restaurante e eu quero ter essas informações para mim. Eu preciso ter alguém entregando isso. Eu mesmo entro em contato com vocês, contrato o produto, coloco lá e começo a conhecer mais o meu cliente. Então, eu posso começar ligando para cada um, botando uma menina na porta, pegando as informações, que é o começo, mas eu posso também, dali a pouco, estar jogando isso na estrutura. Agora, fazendo para a EasyOff, ligando com a EasyOff. Eu posso colocar no Wi-Fi e ter essa busca dessas informações, começar a conhecer mais o meu cliente e partir para a personalização. A personalização é legal no indivíduo, né? Que vocês falam bastante. Mas também, vocês falaram um pouco aqui, acho que é legal, ele também pode ser trabalhado não tendo um indivíduo, né? Pode ser um grupo de pessoas que frequentam o meu, seja restaurante, seja posto de gasolina, seja bar, sei lá, qualquer, até a farmácia, né? Sim, falando na saúde, porque não a farmácia. Sim, bem naquilo que eu te falei da previsão do comportamento. Então, com base naquilo que os usuários, os clientes estão fazendo, tu consegue prever o que vai acontecer para frente. Tu sabe que se nas quintas-feiras tem mais homens aqui, provavelmente na próxima quinta também terão. Então, tu consegue trabalhar dessa maneira também. Né? Sim, exato. Dentro de um restaurante, realmente ele já tem um nicho de trabalho e dentro ali ele tem o seu cardápio. Então, não é uma infinidade de combinações que acaba tendo que fazer, mas sim um pequeno detalhe. Imagina que somos nós três, cada um tem uma preferência e lá no restaurante existem, sei lá, 6 opções que mais tem saída. Não dá muito trabalho mapear essas 6 opções. Então, geralmente, pessoas que bebem cerveja também pedem petiscos, por exemplo. Pessoas que bebem vinho ou pedem, sei lá, um prato à la carte. Seria uma combinação possível. Então, bom, a pessoa costuma sempre pedir um à la carte, vou sugerir hoje muito bom para um vinho, ou mostrar um vinho que eu tenho na adega e assim por diante. Então, não são infinitas combinações, são poucas combinações que eu posso agrupar dentro do meu cardápio, dentro das opções que eu tenho, que vai satisfazer um grupo. Só daí estarmos nós três sentados numa mesa e sugerir situações diferentes vai gerar uma boa experiência, porque a gente vai comentar, para mim aqui sugeriu tal coisa, daí já começa a quebrar o gelo na conversa entre amigos, né? Agora isso faz parte também do princípio que eu tenho que fazer essa pessoa se conectar comigo, né? Eu preciso entrar nesse estabelecimento e conectar no Wi-Fi, correto? Hoje praticamente eu já vejo muita gente, tanto já deixa na mesa, outros deixam na parede, a senha, não sei o que, do Wi-Fi lá, porque não é nem, mas eu tenho internet abundante no meu celular. Mas não é só isso, né? Às vezes está num lugar que não pega. Exato, então não precisa de baixo de dados também, né? Não quer ficar usando a franquia, também, mas vocês veem isso como tranquilo hoje, né? Qualquer estabelecimento ele oferecer Wi-Fi, porque eu preciso ter essa conexão com o cliente. Né? Exatamente, Sandro. Eu acho que assim, nos dias de hoje,
passou a ser uma obrigação, vamos dizer assim, o estabelecimento disponibilizar o Wi-Fi. Ah, sim. Até alguns anos atrás, isso era um e outro que tinha, né? Agora, todo lugar que tu vai tem Wi-Fi. É por causa do Pix, né? Exato, e se não tem Wi-Fi, a gente fica bravo, né? Fala, meu Deus, não tem internet aqui. Né? Então, por que não utilizar, mudar esse padrão que vem, que tu chega lá e tem que chamar o garçom para pedir senha na internet, para pessoa ficar? Cara, qual que é o grande tchan da EasyAlpha, tá? Tu vai chegar no estabelecimento, vai ter uma rede sem senha, o cliente que vai chegar não vai precisar ficar chamando ninguém para conectar, vai conectar ali e ainda vai deixar alguns dados dele. Então, troca na internet e tu vai solicitar alguns dados. Nada mais justo, né? E proporcionar uma boa experiência, porque é Exato. um tranquilo. Exato. Sobre números, tínhamos, até pouco tempo atrás, em torno de 40% das pessoas que frequentavam os estabelecimentos conectavam no Wi-Fi. Isso sem muito trabalho em cima. Agora, se a gente começa a fazer um trabalho de colocar uma sinalização, né? Tem uma maior experiência, conecta nosso Wi-Fi, mas se fazer uma sinalização, esse número aumenta. Locais que a 3G, 4G, 5G está chegando não são tão boas, esse número também aumenta. Um exemplo da Pronet, mais de 60% das pessoas conectaram no Wi-Fi. Poxa, 60% do público é bastante, já dá para você ter uma ideia do perfil, das pessoas e assim por diante. Isso porque foi um evento de 2 dias. Mas se você pega um estabelecimento que está ali, sabe, 260 dias por ano aberto, então tem muita informação para trabalhar, tem muitas pessoas que podem ser impactadas. Talvez a pessoa não conectou no primeiro dia, porque não precisou, mas na segunda vez que ela foi lá, ela já precisou, e assim por diante. Então, no geral, a gente acredita que em algum momento você vai ter todos os seus clientes conectando no Wi-Fi. Eu estive te ouvindo falar, eu não sei se daqui a pouco vocês já usaram, né? Mas enfim, uma ideia sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem que ser criativo também no como fazer o nosso cliente se conectar com a gente. Né? Hoje, a palavra, não sei, deve ter uma minoria que não, mas a grande maioria das pessoas, dentro de uma farmácia, tem produtos de todos os preços e tem uma infinidade de coisas, vem até biscoito e brinquedo na farmácia. Mas uma coisa que todo mundo gosta quando entra no estabelecimento, que tem um monte de coisa, promoção. Eu vou lá buscar um remédio, cara, eu sempre paro para olhar a parte de produtos ali que a gente consome em casa e tudo mais. Mas nunca ninguém me ofereceu assim, eles ficam também aquele jornalzinho, né? A gente tem que estar folheando aquilo. Mas eles poderiam dizer, você gostaria de conhecer as nossas promoções? Sim, conecte-se no nosso Wi-Fi, é rápido e fácil. Só um pouquinho. Aí o cara conecta, e tu já bota um QR Code ali para o cara ler e já sair conectado. Não, por que estamos esperando o Wi-Fi lá? O cara conectou ali, fez 2, 3 perguntas, já sabe quem eu sou, depois na próxima faz mais 2, 3 perguntas. Mas como tem o perfil tipo Story, que tem nos anúncios, coloca ali as promoções, né? E aí, aquela coisa que eu fico sempre parando para assistir, daqui a pouco no próximo, se ele tem promoção, sei lá, shampoo, vou usar o shampoo, por exemplo, já coloca o shampoo como promoção. Então, tem um monte de maneira que dá para tu personalizar e agradar o teu cliente. Eu, por exemplo, shampoo, cara, não sei há quantos anos, eu uso sempre o mesmo. Então, não precisa me oferecer toda aquela prateleira, me oferece o meu. E se tiver promoção, melhor ainda. Exato. Fazendo um gancho que o Guilherme falou antes ali na questão, enfim, de organizar as coisas para o cliente, né? E usando os dados coletados também, tu pode fazer como aquele, é um case antigo já no mercado, que acontece? Eles viram que quando o homem ia comprar fralda no mercado, ele ia lá e comprava cerveja também. Bastante. Exato. Então o que eles fizeram? Eles colocavam a cerveja do lado da fralda de promoção. Então, o cara que ia lá comprar fralda, ele olhava e já comprava muito cerveja. Entendeu? Então, é um caso que dá para fazer com exclusividade. Exatamente. Quando você compra shampoo, provavelmente compra outros produtos juntos. Sabonete, produtos de limpeza. Porque você já está acessando, já está próximo. Então, junto com a promoção do shampoo, eu posso estar mostrando outros produtos que nem estão na promoção. Mas ativo o gatilho para que aumente o Tem vários desse tipo, né? Eu vi uma vez um que era sempre no supermercado, toda vez que a carne mais procurada no supermercado próximo do horário do almoço, sei lá, é a chuleta. Porque, eu não sei se o resto das pessoas falam esse nome, mas enfim, mas é uma carne fácil, que tu frita ali, não sei o quê, e normalmente quem vai buscar é a mulher. Então eles já põem um corredor que a mulher vai ter que passar por várias coisas que a mulher normalmente consome. Né? Exatamente. E aí já vai agregando, vai fazendo cross-sell, upsell ali naquele negócio. Cara, o papo tá muito bom.
E eu já posso incluir nós amamos o Peter Timen, né? Porque eu quero agora ter experiências de personalização para que eu consuma também mais, e eu certamente tenho o perfil de fidelizar quando me sinto único. O que mais vocês gostariam de deixar de informação pessoal nessa finaleira de podcast aqui? Sei lá, alguma coisa que de repente vocês acham que faltou, aquilo que é importante, aquilo que é o diferencial, para a gente fechar com chave de ouro. Bom, eu convido quem não conhece ainda a EasyOffice, seguir lá nas redes sociais. Seguidamente a gente posta novidades sobre Peter Timen, sobre outras tecnologias que a gente vem trabalhando também, né? Tem muita novidade chegando aí, a gente está trazendo também o conceito de IA para a nossa solução, interfaces amigáveis, a gente sempre está ouvindo o cliente que faz sentido, que não faz sentido. E você também comentou do restaurante que pode contratar diretamente conosco. Sim, é uma situação que pode acontecer, mas também a gente tem vários provedores hoje no Brasil que são parceiros e pode estar entregando também como um serviço de valor adicionado lá para o cliente dele, usar a base dele para vender o serviço da EasyOffice também, né? Então isso tem dado muito certo no nosso portfólio. Então convido o pessoal a entrar em contato com a gente, ouvir, pode solicitar uma demonstração também e viver na prática a personalização do usuário. Exato. Deixa uma mensagem no final aí, então, para quem gostou e quiser aplicar o Peter Timen, né? Que independente da maneira como você for utilizar, que seja easy, né? Tanto para o cliente quanto para o estabelecimento. É um dos pilares aí da personalização, né? Eu, assim, não só por estar com vocês aqui, são amigos de longa data e tudo mais, eu digo que o produto ficou muito legal. A interface ficou easy. Eu achei aquela semelhança com o Insta, como eu falei, e aquilo tornou fácil, então eu acredito que até uma criança de, sei lá, 10 anos vai conseguir se cadastrar ali, né? Ou vai olhar alguma promoção, alguma coisa, porque é muito fácil, muito simples de usar mesmo. Então, assim, parabéns para vocês por terem trazido esse conceito para o produto de vocês, ficou muito legal mesmo. É algo que a gente antes parecia tão longe, né? Via só nos grandes players, como a gente citou aqui, Amazon, Netflix, Spotify, que tem hoje que é o dia a dia de todo mundo, mas dá para a gente trazer para o nosso conceito. E acredito que não custe tão caro, né? A gente não falou de preço, não vou falar de preço aqui, mas pelo que eu ouvi vocês falando lá, não é esse o impeditivo, né? E a gente pode se aproximar. Super fácil de utilizar, baratinho. Então tá, obrigado pessoal que nos acompanhou, obrigado Gilney, obrigado Vinícius. Hoje inovamos aqui o nosso pod com vinho, então foi bem um papo de bar, como eu digo, né? Foi bem descontraído, foi bom, foi uma aula aqui muito boa com o que a gente conversou aqui. Muito obrigado. A gente agradece também ao convite, né? Estamos à disposição também, se a gente tiver por Santa Maria, quiser chegar a tomar um vinho com a gente, está convidado. É isso aí. Tá gravado. É isso. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo episódio do nosso podcast com o especialista.